além da função legislativa, fiscalizadora e outras que a Câmara de Vereadores se investe no direito de homenagear instituições dignas, bem como pessoas cuja história dignifica a nossa sociedade brusquense. É uma forma de valorizar aqueles que vão um pouco além do necessário e que brilham pelo altruísmo e profissionalismo dentro da nossa sociedade. Solicitamos ao cerimonial da Casa que conduza até a sala do plenário o senhor Marcos Schlesser, presidente do CIFTEC, Sindicato das Indústrias da Fiação e Tecelagem, Malharia e Tinturaria de Brusque, Botuverá e Guabiruba. Senhor José Arnaldo Vasquez Soto, técnico da ABAIN, Associação Brusquense de Amigos Incentivadores da Natação. Senhor Marcelo Gevaerd, presidente do Sind Lojas. Senhor Saulo Adame, escritor. Senhor Otávio Manuel Ferreira Filho, major da Polícia Militar, subcomandante do 18º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina. Senhores Telmo Oliver e Luiz Carminati, representantes do Circo Oliver Carminati. Reverendíssimo Senhor Padre Nélio Schwank, diretor do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renault. E Senhora Maria Helena Corman, representando a família nesta homenagem póstuma ao senhor Arno Corman. A mesa diretora convocou a presente sessão solene para distinguir, por meio de comendas legislativas, o escritor Saulo Adame, o major Otávio Manuel Ferreira Filho, os senhores Telmo Oliver e Luiz Carminati, os sindicalistas Marcelo Gevaerd e Marcos Schlesser, o desportista José Armando Vasquez Soto, o Hospital Azambuja e a memória do veterano de guerra Arno Corman. Atendendo solicitação da mesa diretora, faço as vezes do anfitrião, no papel de interpretar, em nome da Câmara, o significado desta celebração cívica e social. As comendas são condecorações muito antigas que tiveram significados diversos em diferentes épocas, povos e culturas. Elas convergem, porém, no propósito de destacar pessoas ou instituições que foram um pouco mais além do necessário em suas áreas de atuação profissional, direcionadas a promover o interesse coletivo. Além das funções legislativa e fiscalizadora, compete também às câmaras municipais o papel de interpretar a solidariedade social e materializá-la pelas mais diversas formas, a título de distinções públicas de caráter institucional. O escritor Saulo Adame lança seu 100º trabalho editorial, que se revela na obra Estrada de Papel. Foram mais de 3 décadas dedicadas à pesquisa persistente, coleta de informações, interpretação de fatos e fenômenos do passado, produção de textos e editorações. Trata-se de uma vasta produção literária, um acervo com múltiplos gêneros, incluindo memórias, dramas, peças épicas, teatros, comédias e resgate histórico, que se perpetuará com registros preciosos, uma biblioteca destinada à pesquisa. Há de se destacar a ação altruísta deste homem das letras, ao produzir tanto, numa época em que se lê pouco e o Estado reserva migalhas para o estímulo e promoção da cultura. Por este gesto honorífico, a Câmara reconhece a envergadura de sua obra e a vasta contribuição à literatura catarinense. O Major Otávio Manuel Ferreira Filho incorpora uma geração de policiais preparados para o exercício da função educativa nas áreas preventivas e disciplinares. É a Polícia Militar, como instituição gloriosa, acompanhando as tendências e novos conceitos de segurança pública. É a tropa preparada para a guerra urbana, substituída por um quartel de homens que renunciam à força e escudos, dispostos a se entregar docilmente à educação de crianças,
adolescentes e jovens, com uma pedagogia encantadora, derrubando tabus e anunciando tempos diferentes. Há de se fazer referência ao papel do Major Otávio na educação para o trânsito, mas o grande destaque desse policial foi o programa de educação de resistência às drogas, onde exercitou o revolucionário exemplo de substituir a força e o castigo por refinadas técnicas pedagógicas de educar com alegria. A Câmara Municipal, ao destacar o dedicado desempenho do Major Otávio, estende o significado desta comenda a todos os militares incorporados no 18º Batalhão de Policiais Militares de Brusque, sobre a licença do comandante Moacir Gomes Ribeiro, na certeza de que a Câmara enxerga e aplaude todos os avanços que aproximam a Polícia Militar da comunidade, fazendo do quartel um ambiente familiar para a convivência segura, saudável e pacífica entre os cidadãos. Um dos desafios para os teóricos da pedagogia contemporânea é buscar meios para que o fato de aprender seja um exercício prazeroso, fugindo das enfadonhas e cansativas aulas palestradas, onde o aluno faz de conta que aprende e o professor faz de conta que ensina. Ao homenagear os senhores Telmo Oliver e Luiz Carminati, esta casa reconheceu que, em suas iniciativas, demonstrou-se ser possível educar com alegria, tornar a relação ensino-aprendizagem um fenômeno divertido, por meio do qual se repassa não somente a ideologia, mas o saber, os conceitos, a disciplina e a ciência que transformam as pessoas e a sociedade. Na liderança de Marcelo Gevaerd e Marcos Schlesser, a Câmara traz à tona o valioso e histórico papel das instituições sindicais para a prosperidade e convivência saudável entre o capital e o trabalho. O Cifitec, na idade da experiência, acumula 8 décadas com arquivo de ricas passagens que dignificam os avanços nas indústrias de fiação e tecelagem, base da economia regional. O mérito do Cifitec, sem sombra de dúvidas, foi sobreviver às instabilidades e às diferentes marés econômicas deste nosso país. Nesta corrente, destacamos a figura do Sindilojas, que com a mesma base jurídica e ideológica do Cifitec, alcançou o jubileu de ouro, forjado na luta para o crescimento estável do comércio varejista e atacadista de Brusque, acumulando também muitos méritos pela prosperidade do comércio local e regional. Os esportes deixaram de ser simples competições para satisfazer egos e vaidades. As organizações internacionais os incluíram como meios de criar gerações entrosadas e saudáveis. O professor José Armando Vasques Soto recebe a distinção da Comenda do Mérito Esportivo ao alcançar uma história de 32 anos contribuindo para a promoção dos esportes aquáticos. Não é um mero símbolo artificial. Na homenagem da Câmara, vai o preito de gratidão de uma safra de alunos, atletas, que foram contemplados com a sua tutela e seus ensinamentos. O Hospital Azambuja é uma instituição que fala muito perto ao coração de mais de 4 gerações de brusquenses. Imediatamente, relembra a imagem de uma safra de religiosos e a presença pungente da Igreja Católica Apostólica. Nasceu para preencher um espaço que competia ao negligente Estado. Com o apoio da sociedade brusquense e regional, segurou as pontas em momentos históricos complicados. Em algumas situações embaraçosas, chegou-se a crer na intervenção providencial para salvar a Santa Casa de momentos sufocantes. Os fatos ricos e inusitados encontram-se
compilados em obra editorial de autoria do padre José Artulino Bezen, lançado por ocasião do centenário, uma verdadeira epopeia de altruísmo e de ações de voluntários. A Câmara reverencia uma vírgula da história social da Igreja em Brusque, materializada no Hospital Azambuja. Aproveitando a oportunidade para respeitoso reconhecimento institucional à imagem tutelar do padre Nélio Roberto Schwanck, um nome que os brusquenses imediatamente vinculam ao Hospital Azambuja. O senhor Arno Corman, falecido no dia 26 de maio do ano em curso, aos 94 anos, representa as melhores memórias de um bravo brasileiro. Foi integrante da Força Expedicionária Brasileira, que defendeu os interesses da nação nos campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. Ao retornar da mais dignificante missão cívica de sua vida, ainda jovem, ficou no anonimato, a exemplo de todo um contingente de seus compatriotas espalhados pelos mais longínquos rincões desse país. No esquecimento, sem o devido reconhecimento do governo brasileiro, o ex-combatente recomeçou a vida aqui na vila de Brusque dos anos 50, com uma pessoa comum, sem honrarias, méritos ou reconhecimentos devidos a um veterano de guerra. Quando já haviam se passado 30 anos do grande conflito, quando muitos já haviam entrado na história, finalmente, a muito custo, o Estado brasileiro instituiu a pensão vitalícia aos expedicionários, fazendo justiça para todos os que combateram e se expuseram aos estertores da guerra. A distinção endereçada a Arno Corman é extensiva a todos os brusquenses que lutaram nos campos de batalha. Em nome dos representantes populares com assento nesta Câmara, reverencio as memórias de Arno Corman e me congratulo com todos os homenageados e seus familiares que vieram receber as condecorações desta casa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, foi desta forma que procurei interpretar e cumprir a missão que me foi atribuída pela mesa. Tenho dito, muito obrigado. Boa noite a todos, cumprimento a todos dessa casa, já agradecendo, né, pela homenagem à nossa instituição, né, em especial ao vereador Marcos Deichmann pela indicação, né. Cumprimento também meus colegas e entidades homenageadas e a todos que estão aqui, né. O sindicato de indústria de fiação e tecelagem, aliás, esse foi também o seu primeiro nome, quer dizer, foi uma entidade que já começou como sindicato e é a entidade patronal mais antiga do Estado, né? Ao menos até agora essa informação não foi contestada, uma vez que veio da própria Federação das Indústrias. Mas o sindicato foi fundado, inclusive, antes da Fiesc, tanto que foi um dos 7 fundadores da Federação das Indústrias, praticamente 14 anos depois. Só. Enquanto isso, já vivia como entidade organizada e, obviamente, protegendo os interesses aqui do setor na região. Para terem uma ideia ainda do que representa primeiro o setor industrial aqui em Brusque, né? Nós tivemos acesso a esses dados mais recentemente, quer dizer, a atualização desses dados. O setor industrial de Brusque, agora o setor industrial como um todo, não só o têxtil, vestuário e metal mecânico, ainda representa a maior fatia na geração de riqueza para Brusque e região, né? 45,3% de toda a riqueza gerada ainda é pelo setor industrial e uma característica interessante é uma das poucas mesorregiões em que o setor de indústria ainda gera um pouquinho mais valor do que o setor de comércio e serviços. Deixo ao meu amigo, colega do sindicato, do Sindilojas, para contestar isso. Mas talvez é uma questão de tempo. E dentro do setor industrial, né, apesar de todas as notícias que nós todos e vocês também têm ouvido sobre fechamento de empresas e tal, o setor têxtil, e aí eu incluo o setor de vestuário, a cadeia têxtil, ainda responde por 60% dos empregos
do setor de manufatura aqui em Brusque e região, né? Ou seja, mais de 60%, e gera 58% do valor de todas as indústrias, né? Bem à frente do setor metal mecânico, do construção civil o segundo com um pouco mais de 10%, né? Eu destaco isso pela importância que o setor mantém, e isso tem se mantido ao longo dos anos, apesar de todas essas, né, do que nós temos ouvido aí, principalmente, e pela crise que nós temos passado, né? Mas eu faço essa menção. O sindicato foi fundado no dia 11 de fevereiro de 37, né, já como sindicato, inclusive com a primeira ata ainda em mãos e tal, né? A concessão da carta sindical foi no dia 5 de outubro do mesmo ano, né? Registro também que o sindicato laboral aqui de Brusque é mais antigo, né? Foi também fundado na década de 30, mas é mais antigo, mas dos patronais é o mais antigo do estado, né? E agradeço mais uma vez, né, a honrosa homenagem, né? E gostaria estou vendo aqui, meu colega foi citado como natação, o Vasques aqui, que foi professor e técnico dos meus 4 filhos, conheço desde que chegou aqui, né? E tenho muito a agradecer a ele na formação, e eu acho que toda uma geração de atletas aqui de Brusque. Muito obrigado. É um prazer ver todo mundo aqui, pessoal que eu gosto. Primeiro eu queria agradecer essa Câmara de Vereadores pelo reconhecimento que eu estou tendo aqui, de 32 anos de trabalho dentro de Brusque. Também eu queria agradecer à Fundação Municipal de Esportes, que sempre está motivando esse trabalho dentro de Brusque, o esporte. Agradecer também à Academia Extreme, que hoje em dia apoia de qualquer maneira, de todas as maneiras, com a equipe principal de natação de Brusque. Também eu queria agradecer a minha família, a minha esposa, meu filho, meu sogro Célio Bois, a minha sogra Edelmira Birnabel Bois, e uma pessoa que eu não deixaria de agradecer foi a pessoa que me incentivou, me deu uma abertura para mim começar a trabalhar aqui em Brusque, é o seu Rogério Moritz, uma pessoa que me convidou em 1985 a fazer parte de um trabalho que ele acreditava, que hoje ainda está muito bem montado. É uma pessoa que hoje é meu grande amigo, que eu levo ele no coração. Histórias, a gente tem, todo mundo tem histórias para contar. Eu vou contar um pouco da minha história para não passar do tempo, porque eu sou um pouco falador. Mas quando eu cheguei em Brusque, após uma enchente de 1984, eu cheguei em Brusque e me deparei com uma cidade de 60 mil pessoas. E ninguém acreditava quase na natação. Mas eu sempre quis levar a natação para frente. E as pessoas começaram a acreditar. Então eu agradeço todos aqueles meus alunos, atletas também, que fizeram parte desse trabalho, porque as pessoas começaram a acreditar no esporte como saúde, não só como atletas. Comecei com um trabalho com terceira idade também, que hoje está rendendo muitos frutos, porque é um trabalho fantástico. Terceira idade é fantástico. Em 1985, eu não lembro muito as datas, nós começamos com uma equipe competitiva que levava o nome de Bandeirantes Gaivota. Começamos esse trabalho com Marcos Schlesser, sempre ajudando. Aí depois nós montamos, pela necessidade de uma organização melhor com as equipes competitivas, nós montamos a APNB dentro de Brusque, Associação de Pais de Nadadores de Brusque. Nós conseguimos fazer um belo trabalho até 2000. Em 2000 a gente conseguiu grandes resultados com a APNB. Nós fomos, um grande fato que a gente pode citar é ser campeões nos Jogos Abertos de Santa Catarina com o naipe masculino e terceiro lugar no feminino
com pessoas aqui dentro da cidade. Até tem um livro lançado dentro de... um livro que lançaram e fala muito da história da natação do estado e fala muito em Brusque. Eu acho muito legal esse livro. Eu esqueci de trazer para mostrar para vocês. Em 2000, após uma quebra da APNB com a gente como técnicos, eu decidi pensar uma coisa, que a natação não podia parar. Nós éramos 2 técnicos, o outro técnico desistiu de trabalhar porque foi um choque para a gente. Mas eu botei na minha cabeça que eu não iria parar com natação. Eu montei a ABAIN, Associação Brusquense de Incentivadores de Natação, que hoje está dando grandes resultados. Hoje a gente trabalha com 38 crianças no nível competitivo e mais dentro da academia umas 80, 100 crianças a nível de escolinhas de natação. Então é um trabalho que a gente vem fazendo gradativamente crescendo. Com a ABAIN nós tivemos já grandes resultados. Eu consegui colocar um garoto entre os 3 melhores do Brasil em 2 provas. Foi uma grande, para mim especialmente, um mérito de ter, numa cidade pequena como Brusque, ter um atleta entre os 3 melhores do Brasil, foi um mérito grande. E hoje em dia nós temos atletas fazendo parte da seleção catarinense, ganhando campeonatos sul-brasileiros. O trabalho continua. O trabalho a gente está desenvolvendo, está criando. Hoje em dia eu me admiro que aqueles garotos que nadavam comigo quando tinham 8, 6 anos, hoje estão com 35, com 36, os filhos deles estão comigo. Então isso hoje para mim, a saúde e a disciplina que a gente cria dentro da natação é muito importante para mim. Até às vezes é muito melhor que uma medalha. Uma medalha está em segundo plano. O importante é a gente fazer essas crianças entender que a disciplina em primeiro lugar é boa. E podem ter certeza, nenhum atleta me decepcionou. Hoje são grandes empresários, têm suas famílias bem feitas e estão dando continuidade com seus filhos, acreditando ainda num trabalho que pode mudar a vida das crianças. Fora a natação, eu trabalho hoje, eu montei outro grupo, a Tribrusque, comandada pelo Everaldo Batista, que está presente aí como presidente. São triatletas, são pessoas que trabalham, têm seus trabalhos, pessoas médicos, empresários que têm esse trabalho. Os filhos deles também estão me procurando para fazer esse trabalho. Então, eu acho, por esse lado, é importante aquilo que a gente vem fazendo. E há 2 anos eu consegui montar mais um grupo, porque eu adoro grupos, dá certo os grupos, né? E esse grupo é a corrida da academia, a corrida do bike se chama, que está o pessoal aí de verdinho. É um pessoal que eu estou colocando a eles para correr na rua. Então, a saúde está sendo primordial. E todo mundo vem gostando, praticar esporte. Né? Mas essa seria a minha história. E volto a agradecer à Câmara dos Vereadores por esse grande reconhecimento que eu estou tendo aqui nessa casa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aos vereadores, em especial ao vereador Jean Pirola, por essa homenagem. Né? Dizer que eu estou aqui, estou representando aí 5 a 6 mil empresas na região de Brusque, Botuverá e Guabiruba, né? Que nós representamos os 3 municípios. Tá? Eu sempre lembro que não existe um presente, nem um futuro,
sem que tivesse um passado, né? Então, são 50 anos, nós temos a oportunidade de fazer em dia 30 uma cerimônia comemorando esses 50 anos, e ali nós fizemos uma revista, né, contando um pouco de tudo. E, para nossa surpresa, nós tivemos aí até 3 presidentes novos que nós não sabíamos. Tá? Nós sabíamos até um momento, depois não. Mas a história nos trouxe, né, com aquela grande ideia que teve na época, o Sr. Herbert Schlingmann, em trazer um sindicato, uma associação primeiramente, e depois um sindicato, porque primeiro tem que ter uma associação para depois ter um sindicato, né? E lembrar de tudo, né? Quando a gente fala assim que hoje as coisas são difíceis, hoje são fáceis. O que a gente viu na revista, aliás, essa revista está ali, se alguém quiser depois levar para ler, conhecer um pouco da história do comércio, o que a gente viu é que foi momentos muito difíceis, tá? Mas conseguiu, levamos adiante. Estamos hoje no centro empresarial. Fizemos hoje Santa Catarina, 60% do PIB catarinense é FEComércio, tá? Eu vou dizer para vocês assim que realmente o que até em função dos serviços, né? Que os serviços hoje estão muito fortes, porque ela além do comércio, ela também serviços e turismo de Santa Catarina, tá? Eu queria aqui agradecer a presença do Sr. Urbano Zendron, né? A gente tem que lembrar da história viva também, né? E ele é uma história viva, ele está aqui presente. Quando fizemos a revista, olhamos que em quase todas as atas ele estava lá, e hoje ainda é nosso diretor, tá? Então, Sr. Urbano, a gente quer agradecer muito, viu, essa história viva que o senhor inclusive mostrou para a gente aí na revista, né? A revista hoje, nós encontramos alguns presidentes, como Carlos Cid Renault, por exemplo, foi presidente do Cine Lojas Brusque, né? Para aqueles que não conhecem, mas a ACB, nós tínhamos duas, a ACB, a Associação Comercial de Brusque, e a Industrial, né? E naquele momento, a ACB, ela virou o Cine Lojas, foi mais ou menos isso, Sr. Urbano, ela virou o Cine Lojas, e depois aí veio a Associação Comercial e Industrial, e dali em diante, né? A Associação Comercial já existia antes também, existiam as duas, mas a ACB era mais forte na cidade, e o Cine Lojas praticamente foi após a Associação Comercial de Brusque. Mas para todos realmente conhecer a história, pega a nossa revista. Se não tiver, pode ligar lá no Cine Lojas, nós temos mais revistas lá, nós trouxemos umas 20 ali, se não tiver para todos, né? A gente faz questão de entregar a todos que pedirem, porque nós fizemos questão que todos conheçam a história do comércio atacadista e varejista. Varejista no primeiro momento, o atacadista veio há uns 10 anos atrás para defender também o atacado. Obrigado a todos. A minha avó materna, Emma Fornari Conte, era benzedeira. E foi ela quem disse para minha mãe, assim que nasci nesta cidade, há 52 anos, que eu seria escritor. Aos 3 anos eu escrevia com água, carvão e giz nas paredes da casa de comércio dos meus pais, no Arraial dos Cunhas, interior de Itajaí, onde eu fui criado, alfabetizado, onde aprendi a ouvir e a contar histórias. Desde a escola primária, sempre quis ser escritor. Mentalizava minhas experiências futuras, pesquisando, entrevistando, escrevendo, autografando livros. Os meus pais iluminaram meu caminho com a sua luz, permitindo tornar meu sonho de criança realidade. Graças a eles, sou o escritor que sempre o quis ser. Caminho por uma estrada de papel diariamente, porém, publicar 100 livros não estava nos meus planos. Aconteceu de forma tão natural quanto é natural para mim o exercício diário da escrita. Autodidata, minha formação como autor passou pelos jornais. Fui colunista, repórter e editor. Aprendi a escrever com ou sem inspiração. Aprendi que o mundo precisa de escritores, mesmo daqueles que escrevem o que algumas pessoas não fazem questão de ler. Jamais desisti de mim mesmo. Caso contrário, não estaria aqui contando uma história preservada no livro Estrada de Papel,
escrito com Giannini Vandret Adami. Ninguém constrói nenhuma carreira sozinho. Quem lidera instituição ou lidera grupo sabe muito bem. Tive grandes e fiéis companheiros de jornada, pesquisadores, comunicadores, historiadores, acadêmicos, memorialistas, autoridades de todas as classes sociais, de diversas crenças e etnias. Algumas dessas pessoas não estão mais entre nós, mas por mim jamais serão esquecidas. Com elas e com todos vocês, quero partilhar o privilégio de ter meu trabalho e minha contribuição reconhecidos em vida, com a condecoração da Comenda do Mérito Literário. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite. Primeiramente, excelentíssimo presidente dessa casa, o vereador Jean Pirola, satisfação. Meu amigo, companheiro de futebol, Paulinho Sestrem, pela indicação, meu muito obrigado. Aos demais nobres vereadores, brigadão, obrigado pela satisfação de estar recebendo essa comenda, essa condecoração. Aos meus colegas aqui, homenageados conjuntamente comigo, e a todo o público que está presente nessa casa. Não poderia também deixar de citar aqui meu amigo Aladim, a professora Vera, que eu tive a satisfação de receber dela notícia hoje, que é menos uma tabagista nessa terra, nessa cidade. Quem sabe, Vera, tivesse feito Proerd lá, quando estava na 4ª série, de repente não teria virado uma tabagista, mas parabéns pela essa capacidade de superação. Sei que não é fácil, entrar é muito fácil no mundo das drogas, sair a gente sabe que é difícil, quase impossível. Luiz Fernando, que é o filho do Aladim, que é um grande nadador e aluno também do nosso amigo aqui que está sendo homenageado no dia de hoje. Então não poderia deixar de enaltecer que são pessoas que também, de uma forma ou de outra, corroboraram para mim estar sendo homenageado nessa data hoje tão especial. Primeiramente, quero lembrar um pouquinho a minha história na Polícia Militar. Aliás, antes de lembrar a história da Polícia Militar, quero ressaltar que quando a gente faz algo com amor, com paixão, ou seja, algo que a gente é apaixonado, a gente faz muito melhor, mais bem feito. E deixa de ser um trabalho, deixa de ser uma obrigação e passa a ser um lazer. Então eu tenho hoje a satisfação de dizer que há aproximadamente 26 anos, nos últimos 26 anos eu não trabalho. Eu me divirto na Polícia Militar. Ou seja, o meu trabalho não é trabalho, é uma diversão, é um lazer. Com uma grande responsabilidade, um grande comprometimento, mas tenho o prazer de dizer que há mais de 26 anos eu não trabalho mais na minha vida. Quem sabe o ano que vem, se tudo der certo, venho assumir o batalhão da Polícia Militar de Brusque e dar continuidade ao trabalho com o Coronel Gomes hoje, que infelizmente não pôde estar presente, porque está em viagem ao exterior com sua esposa. E dar continuidade ao belo trabalho que o Coronel Gomes hoje já faz diante da Polícia Militar. Então, em 98, tive a satisfação de fazer um curso e ser mandado para São Paulo para fazer um curso visando a prevenção ao uso de drogas, que é o PROERD. Começou em 98 na cidade de Lages e tive a satisfação de ser o primeiro, ou ser o pioneiro no estado de Santa Catarina a trazer esse programa para o nosso estado, e hoje já atendeu para mais de 2 milhões de crianças. Estamos na casa de 2 milhões e 300 mil crianças atendidas, e Brusque, as crianças de Brusque são algumas dessas que estão nesse rol. E desde lá é um grande programa e cada vez mais forte no nosso estado e cada vez mais brigando com esse grande monstro na nossa sociedade, que é o problema drogas, que precisamos levar com um pouquinho mais de seriedade, com um pouquinho mais de responsabilidade. Hoje, infelizmente, a droga está cada dia mais batendo na nossa porta, cada dia mais chegando junto ou próximo dos nossos familiares. Então não podemos dar chance ao azar, não podemos cochilar. E o PROERD está aí para ajudar e somar nessa batalha contra as drogas, fazendo com que a sociedade fique mais sadia e mais feliz. Também, outro motivo pela qual estou aqui, que faz parte da minha história também, é a minha labuta perante à frente do trânsito, de uma forma geral. Inclusive o Paulinho, o vereador Paulo Sestrem, até o ano passado, o ano retrasado, era parceiro nosso, através da Guarda Municipal, que fez um belo trabalho na frente da Guarda Municipal de Brusque, e nós estávamos nessa labuta. Mas tenho a satisfação de dizer que quando aqui cheguei em Brusque, em 2004, abril de 2004,
Brusque tinha em média, naqueles anos, depois tentei levantar em 2004, não consegui, depois de algum tempo consegui levantar os números de óbito no trânsito brusquense. Eu diria que sempre girou em torno de 28 ao 34 óbitos, que foi o nosso ápice negativo de pessoas ceifadas no nosso trânsito brusquense, que foi em 2007. De lá para cá, felizmente, devido a N ações, N atitudes, seja repressiva ou educativa, e eu tenho labutado muito na área educativa também, eu também sou bastante repressivo na rua, eu também, ainda hoje, mesmo não sendo mais de minha obrigação pelo nível gerencial que eu exerço na Polícia Militar, mas hoje, ainda a partir da meia-noite, estarei labutando mais uma vez na madrugada na rua aí, porque precisa, é necessário, e os problemas ainda são graves, principalmente envolvendo a bebida alcoólica. Então depois aqui irei ainda dar mais uma trabalhada na noite. Mas enfim, de 34 óbitos, que foi nosso ápice negativo, em 2007, em 2013 conseguimos baixar para 15 óbitos. Lembrando que a população aumentou bastante nesse período, a frota aumentou bastante nesse período e felizmente os óbitos caíram radicalmente. Eu diria que pela lógica do crescimento era para ter fechado 2013 com 50 óbitos em média e tivemos a felicidade de fechar em 15 óbitos. Logicamente esse é resultado também da parceria entre a Polícia e a Guarda Municipal, que tem labutado muito nesse sentido. Então não podemos nunca desistir do nosso país. Hoje o país está passando uma fase bastante ruim, mas não podemos nunca desistir desse país, não podemos nunca deixar de fazer a nossa parte, não podemos nunca deixar de acreditar primeiramente em nós mesmos e depois, consequentemente, na sociedade, no cidadão, no ser humano e principalmente no nosso país. Porque aqui vivemos, aqui amamos e aqui as nossas gerações futuras vão ficar. E não podemos desistir jamais. Então, por isso que eu labuto e não desisto e pretendo sim, cada vez tentar aprimorar e melhorar cada vez mais, de uma forma geral, em especial a segurança da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que é nosso, não é só dever meu, dever de qualquer cidadão, e mais ainda minha porque é dever de profissão. Meu muito obrigado aos nobres vereadores por essa homenagem, agradeço, e com certeza vamos dar continuidade ao nosso trabalho, porque precisamos e merecemos um mundo melhor. Meu muito obrigado. Boa noite. Primeiramente, boa noite ao presidente, aos vereadores e demais da casa, os nossos colegas aí. Bom, primeiramente, né, Carminati, imagina a honra para nós, que somos de circo, fomos muito bem acolhidos aqui em Brusque quando chegamos, até porque o Carminati é uma piada da cidade, né, que a gente falou, vamos montar um circo? Vamos embora, vamos. E o circo saiu. Onde é que nós vamos estrear? Em Brusque. Primeira semana aqui na Reco, fomos convidados para esse projeto. Aí eu falei, nossa, vamos ensinar crianças e tal. Bom, enfim, esse projeto passaram mais de 2.400 crianças que nós ensinamos. E quando eu falo nós ensinamos aqui, todo mundo aqui, o Oliver e Carminati estão sendo homenageados, circo, né? Mas na realidade é uma equipe toda. Nós tivemos eu ficaria aqui mais ou menos uma meia hora querendo agradecer todo mundo que participou, mas eu não posso deixar de agradecer ao seu Gustavo, que foi o padrinho desse projeto, e a família Bartolo, com todo o pessoal que veio para onde a gente conseguiu fazer isso aí. Então, enfim, nessa parte a gente ensinou, mas vocês querem saber onde é que nós aprendemos? Quando a gente estava ali dentro e veio o convite para nós para participar a APAI, a Escola Charlotte, com todas aquelas crianças com autismo. Eu sempre trabalhei com cães. Um amigo meu falou o seguinte, tu já fez sinoterapia? E eu, não. Então, vai ver o que é sinoterapia. A gente colocou aqui no circo, então... Quando eu falo que a gente aprendeu, toda a aula que é dada, então a gente tinha aquelas reuniões de professores, como é que a gente vai fazer com esse, com aquele, e com as crianças especiais foi assim uma maravilha. Na realidade, elas que nos ensinaram, né? Então é uma honra, né, Carminati, para nós aqui receber essa comenda, que a gente, obrigado ao vereador por essa indicação.
E eu quero agradecer também todo o povo do circo que de uma forma ou de outra vocês sabem, ligam, como é que está lá, o que vocês estão fazendo? Tem muitas outras cidades querendo se inspirar, né? Então eu venho de um grande parque que hoje ele está totalmente automatizado, né? E a gente até brinca em motores, tudo que é de motores vai, né? Brinquedos radicais. E tem muitas pessoas ali idosas que perguntam o seguinte: não tem como me encaixar, eu quero passar o que eu sei, o meu conhecimento todo, que hoje no circo está praticamente morrendo. Então aqui a gente começou a passar para essas crianças, né? Eram semestrais as aulas, né? Então passou 2.500 crianças, nessas crianças ficavam 6 meses, até esse cirquinho que anda nos bairros, eu falo, poxa, tá me dando trabalho agora, porque eu vou fazer um número da plateia falar, eu também faço isso. Então foi muito bom, muito bacana, o tempo passou super rápido e tal. Agradeço essa casa, meu muito obrigado. Carminato, quer falar alguma coisa? Boa noite, ele já falou tudo, né? Não temos muito aqui. Fala aqui. O meu parceiro já falou quase o que tinha para falar. Como ele falou sobre os autistas, a gente se emocionou bastante, porque eu tenho pessoas autismo na família, e a gente sabe o tanto e quanto que essas pessoas têm valores na família. E o tantos que elas são importantes para a nossa família. E agradeço a casa. Muito obrigado. O Hospital de Azambuja, o Hospital Arquidiocesano, há 115 anos passados, teve o seu início. Quando da Alemanha vieram 3 irmãs da Divina Providência, que deixaram sua terra, deixaram para trás seus parentes e vieram de prestar auxílio aos doentes ou aos necessitados, os desprovidos daquilo que mais caro é a saúde. Fundaram um hospital muito pequeno, muito humilde, que quem conhece o Museu de Azambuja ficava atrás do museu, numa casa de madeira. Com o passar do tempo, Padre Gabriel Lux construiu um novo hospital, que hoje é o museu. E mais adiante o atual hospital, parte dele construído pelo Padre Guilherme Klein, e depois uma outra parte que foi sob a minha gestão. Nesse período dos 115 anos, o Hospital de Azambuja teve momentos muito alegres, momentos felizes, mas teve também momentos muito difíceis. Mas em todos os momentos, nos alegres e difíceis, sempre nós podemos perceber a sensibilidade da comunidade brusquense em favor da nossa instituição Azambuja e em favor do nosso hospital. Por isso, eu quero aproveitar esse momento e dizer aos vereadores de Brusque que Azambuja, o Hospital de Azambuja, se sente muito feliz com essa distinção, se sente reconhecido, porque ao longo do tempo ele se esforçou em atender e atender bem ao pobre, ao mais abastado, independendo de cor, de raça, de credo. Tudo que lá vem, a dor é igual, e para todos se dá a dedicação devida. Então, a vocês todos, o meu muito obrigado em nome da nossa instituição. Quero agradecer essa casa pela lembrança que vocês tiveram pelo meu pai, que por muito tempo trabalhou, como disse o Marcos, né, no anonimato. No final da guerra, quando ele retornou, ele precisava de um ofício, porque até então ele era do exército. E resolveu, então, ser alfaiate, seguiu o caminho do pai dele, meu avô. Então, chegando da guerra, foi para Guabiruba, e de lá ele saiu para Blumenau, onde ficou 3 ou 4 anos aprendendo o ofício, costurar, né, fazer ternos. Os antigos de Brusque conhecem bastante o trabalho dele. Então, eu queria ressaltar aqui que, além da questão do... Me desculpe o nervosismo.
da questão dele ser um ex-combatente, mas o que ele tinha muito orgulho era de ser alfaiate. E ele foi alfaiate por mais de 40 anos, que era a alfaiataria Corman, na subida do Morro do Bandeirante. Esse foi o maior orgulho do meu pai. E com esse trabalho, ele criou 7 filhos, onde ele nos deixou como a maior herança a honestidade, o respeito ao próximo e o caráter. Muito obrigada pela homenagem.